Aloha, gente linda e maravilhosa! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre a mentira que nós contamos para nós mesmos. Para que você consiga entender quantas mentiras foram ditas a nós desde que nós nascemos e por que a gente não consegue fluir na vida. Por que será que você não consegue as coisas que você tanto pensa, tanto sonha, porque você está acreditando em tudo que foi te contado, tá? Então, se você gosta desse vídeo, já deixa o seu like, sua inscrição, já dá o seu like e clica no sininho para que você não perca nenhum vídeo. Seguinte, nós crescemos acreditando que nós não somos suficiente. Quando a criança, lá atrás, queria um sapato, uma roupa, e foi dito, não pode, é muito caro, a criança acreditou. E o que acontece? Ela cresce pensando que realmente ela não pode, aquilo é demais para ela. Mesmo que ela compre outras bolsas, outras coisas ao correr do tempo, mas ela pensa, aquilo é muito caro, existe alguma coisa que é muito cara, que eu nunca vou poder ter. E isso vai crescendo, vai criando as crenças limitantes em relação a coisas, né? Já foi provado que enfermeiras nos hospitais aqui dos Estados Unidos, quando ao pegar pacientes que estão fazendo tratamento ou estão com sintomas de câncer e entram naquela câmara, né, aquela cama que você tem que ficar imóvel durante 30 minutos, foi realizado um estudo que pessoas diziam que tinham pânico daquela câmara, que aquilo atacava, tinha síndrome do pânico quando entravam na câmara. E elas não eram capazes de ficar por 30 minutos paradinhas, quietinhas para realizar o exame. O que acontece? Quando algumas enfermeiras começaram a ter o bom senso de dizer, escuta, você fica imóvel durante 8 horas dormindo, não é? Então, você é capaz. Você simplesmente pensa que você está numa meditação ou que você está sonhando e algumas pessoas até dormiam. Nada vai te acontecer, vai ser uma luz que vai passar no seu corpo. Pega isso como uma meditação de que você está até se curando com aquela luz, entende? E as pessoas conseguiam passar, inclusive crianças de 6, 7 anos que não conseguiam parar quieta, conseguiam fazer esse mesmo exame com sucesso, porque elas imaginavam outro cenário. Então aí está provado que a nossa mente, dependendo do que nós começamos a pôr nela, do jeito que a gente começa a pensar sobre nós mesmos, cria um sentimento ruim que você manda. Então, toda vez que você começar a pensar negativo sobre você, eu sou gorda, eu sou feia, eu sou não sou suficiente. Por isso é importante as afirmações sobre você mesma, porque aumentando a sua autoestima te dá uma força para você fluir na vida, tá? Porque, pensa bem, eu no começo dos vídeos, se você for olhar os meus primeiros vídeos, você vai ver que era totalmente diferente do que é hoje. Porque eu pensava, gente, eu quero levar uma mensagem, eu quero mostrar o que eu estou aprendendo, eu quero ajudar pessoas assim como eu estou sendo ajudada. Mas eu era crítica, eu era super crítica, e eu achava que eu teria que estar perfeita para aparecer na câmera. E olha, hoje eu estou suando aqui, porque está calor aqui fora, mas o cenário está gostoso e está na varanda, molhando as plantas. Eu falei, eu vou fazer um vídeo agora, porque isso me veio na cabeça agora e é agora que eu tenho que agir. Então, olha só, quando eu comecei os vídeos, isso não passava pela minha cabeça. Eu tinha que estar super maquiada, eu tinha que estar super arrumada. E eu achava assim, nossa, que bom pensar de mim. Este pensamento me fazia pensar de que eu não era o suficiente, de que eu não conseguiria botar a minha mensagem mesmo estando desarrumada ou descabelada ou sem maquiagem. Isso é uma mentira que eu estava contando para mim mesma, tá? A partir do momento que eu comecei a pensar, peraí, eu sou o suficiente, eu posso passar essa mensagem e eu não tenho vergonha das câmeras porque é como se eu estivesse falando com amigos na minha casa. E eu estou aqui na varanda atrás da minha casa,
molhando as minhas plantas e resolvi falar isso com você, como se você estivesse sentado aqui nessa cadeira. Isso mudou o meu... Saiu de medo de aparecer e do que os outros vão pensar para, eu faço isso direto, eu converso com pessoas na minha casa. Entende? Então, não tem porquê. E nem sempre eu estou arrumada, nem sempre eu estou maquiada, nem sempre eu preciso estar perfeita para que eu tenha essa conversa e passe a mensagem. Então é justamente isso. Você não pode estar focado no negativo. E como é que eu faço para transformar para o positivo? Por exemplo, o café com açúcar. Eu tomei café com açúcar a minha vida inteira, mas de repente, pelo meu marido ter pegado a diabetes 2, eu comecei a querer mostrar para ele que era possível comer sem açúcar, tomar café sem açúcar. Mesmo que para mim, no começo eu falava assim, eu poderia falar, mas eu não preciso tomar café sem açúcar, eu não tenho diabetes. Mas eu quis provar para ele que era verdade, que é possível tomar café sem açúcar. E o que aconteceu? Guess what? Eu comecei a tomar o café sem açúcar e passei a gostar mais do que eu gostava do café com açúcar. Então, isso prova que a nossa mente, ela simplesmente se molda de acordo com o que você fala para ela. Se você diz, eu vou tomar café sem açúcar porque é mais saudável, eu vou tomar café sem açúcar porque eu adoro, eu não preciso do açúcar para tomar o café, porque eu quero tomar café, não quero tomar açúcar, as coisas começam a fazer sentido e desmistifica aquela ideia antiga. E é assim que você tira as crenças negativas, quando você encara elas e começa a observar que são mentiras. Nada mais é uma historinha que você está criando para você. Quando eu digo, estou morrendo de fome, isso te leva a pensar que na hora que você chegar em casa ou na hora que você sentar na mesa, você vai comer até para não morrer de fome, né? Isso lá atrás, se morria mais, dizem que matavam mais pessoas de fome do que de doenças. Então isso já está na sua cabeça, de que no pai que fala, você tem que comer tudo no prato, você não pode deixar nada, te tira o direito, você pensa que você não tem o direito de dizer, não, estou satisfeito, eu não quero mais. Né? Você tem um pai ou uma mãe assim? Não, você vai comer tudo que tiver no prato, porque muita gente está passando fome. Então você tem a obrigação de aproveitar cada migalhinha que tiver. Você não tem direito de recusar a comer o suficiente para você, porque você acha que você fazendo isso, você estará matando alguém mais de fome. Agora pensa bem, essa comida que você não comeu, se vai ser dada para outra pessoa, ok. Mas se não vai ser dada, ela vai ser jogada fora. Por quê? Nós fazemos isso com nós? Por que a gente tem esse tipo de comportamento com a gente mesmo? Isso gera que tudo é de acordo com o que você pensa. O pensamento gera um sentimento. Tá bem calor aqui, hein? Mas vai chover e vai refrescar. O nosso comportamento, nós nos comportamos de maneira como nós fomos criados para nos comportar. E às vezes passam-se 40, 50 anos e você não muda isso. Tá? E você passa para frente, criando seus filhos como os seus pais te criaram. Então, vamos, se tudo é mentira, se disseram lá atrás que você não é capaz, se disseram lá atrás que você não tem dinheiro para fazer determinada coisa, começa a pensar diferente. Não, eu tenho opções. Qual é a opção que vai me levar àquilo que eu quero? O que é que eu posso fazer para melhorar aquilo? Porque eu não tinha lá naquela época. Mas as pessoas, por incrível que pareça, elas continuam presas lá no passado. Se a mãe não deu certo no casamento, filhos acabam se criando achando que vão ter o mesmo problema. Se a mãe foi infeliz no casamento, os filhos ou as filhas acabam pensando que o casamento não é bom, que aquilo vai acontecer com você. E você pensando nisso, você acaba atraindo esse tipo de pessoa ou de situação que você não queria para você. Mas você focou nisso, você focou. Então é melhor, nessa hora, você falar assim, eu sou tão feliz e grata pelo relacionamento maravilhoso que Deus me deu, pela pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida. E se não é essa pessoa que você está vivendo, você fala, eu vou encontrar uma pessoa bem melhor. Eu vou encontrar alguém que realmente vai me fazer feliz. Tá? Pensa bem, você já saiu
do foco do negativo para o positivo. E é isso que conta. E quanto mais você pensar assim, mais o universo pode te dar a possibilidade de você encontrar o par perfeito. Quando você não só foca no negativo, é só isso que vai acontecer. Pessoas que falam, eu não quero ter filhos, geralmente são pessoas que foram magoadas na infância, ou pessoas que foram abusadas, ou pessoas que, tipo, de alguma maneira foram traumatizadas. Aí elas falam, não, eu não quero ter filho, eu não quero colocar um filho neste mundo tão ruim, ou eu não quero colocar mais um ser humano neste mundo tão ruim. Geralmente são pessoas ou que passaram por experiências ruins na infância, ou pessoas que tiveram uma vida difícil quando criança, ou que passaram por alguma experiência traumática, ao ponto que, se você pensar bem, você hoje em dia, reconhecendo que as coisas difíceis no criar uma criança, você pode mudar isso. E você pode, tipo, começar a ver, não, peraí, se eu tiver um filho hoje, eu vou saber cuidar dele, eu vou saber educá-lo, porque eu não vou deixar acontecer o que aconteceu no passado. Eu vou ser uma ótima mãe, eu posso ter ótimos filhos. E aí você começa E ao contrário disso, as pessoas começam a ter aversão. Quando vê casais com crianças, já começa a pensar no que passou com eles no passado. E não no hoje eu sou uma pessoa assim, diferente, em condições diferentes, em tempo diferente, eu posso fazer o meu melhor, eu posso fazer alguma coisa legal, entendeu? Eu posso criar um maravilhoso ser humano que pode dar muitos, como se diz, exemplos bons na vida, entende? Um cidadão de bem, porque tudo está na mente, você é o reflexo do que você viveu no passado. Crianças, quando pequenas, que foram incentivadas, quando se sentem que os pais são orgulhosos deles, automaticamente ele começa a se mover para o melhor e o melhor. Por quê? Porque eles querem que os pais sejam orgulhosos. Eles querem que os pais sejam felizes, porque ele ama os pais e quer que os pais continuem falando bem. Ao passo que primeiros filhos, que foram filhos únicos por muito tempo, quando chega mais o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho, é muito fácil você ver que um tem o papel do doente, e geralmente é o primeiro, porque ele perdeu a atenção, e muitas vezes ele só consegue a atenção dos pais quando ele está doente, porque os pais estão cuidando dos outros filhos menores. Aquele filho, ele é rebelde, ou ele se torna rebelde, ou ele se torna cada vez melhor para mostrar aos pais que ele é o favorito, que ele tem condições de ser o favorito, ou ele se torna o filho doente, aonde os pais só têm a atenção dos pais quando ele fica doente. Isso é provado, isso está nos hospitais, nas clínicas psiquiátricas o tempo todo. Então, tudo é as lentes que você tem, que você vê a vida e o mundo. As pessoas que falam, eu não consigo, eu não posso, isso não é para mim, realmente não é. Porque elas se prendem, não é que não é verdade, ela está contando uma mentira de que ela realmente não tem condição. Ao passo que outras falam assim, não, peraí, eu consigo fazer, eu vou lá e faço. Mesmo que está saindo da zona de conforto e que ele começa a entender que ele é capaz, e quanto mais ele tenta, quando ele sai da zona de conforto, ele consegue ir um degrauzinho a mais, e um a mais, e um a mais, porque ele está aprendendo no processo até que ele chegue ao caminho, ao ponto que ele quer. Isso são pessoas que se desprendem do negativo para o positivo. Todo mundo cresce com crenças, todos nós temos uma coisa que a gente tem que mudar para que a vida flua, para que as nossas ideias consigam chegar ao ponto de realizar, tá? Geralmente enfermeiros são grandes pessoas que são modelos de pessoas que muitas vezes, não é uma regra, mas a maioria, elas começam a desenvolver uma carreira de que ela tem que cuidar dos outros, porque na verdade elas não foram cuidadas. Elas têm a síndrome do abandono, elas têm a síndrome do que
eu vou dar ao outro o que eu não tive na infância. E começa. Existe, logicamente, as pessoas que têm uma aptidão e gosta disso, né? Mas todos nós temos um ciclo na nossa cabeça. Quando forma o pensamento, a maneira como você entende aquilo e a maneira como você reage àquilo. Uns se fecham, outros se abrem. Quem tem problema com visualização, de não conseguir fazer visualização, é justamente isso. Porque você começa a pensar e a entender, e é aí que você cria a verdade na sua cabeça. Mas a mente é moldável. A mente é como uma gelatina. Você forma ela da maneira como você quer. E você acreditando nisso, você pode ser o que você quer. Porque a lei da atração, ao passo de que você acredita que aquilo é possível para você, a lei da atração começa a te dar. A lei da atração começa a te mandar. Porque a lei da atração, ela não quer nada, nem ela não diz sim nem não. Ela só diz o que você está sentindo. E é mais daquilo que você está alimentando. Tá? Pessoas que já se curaram, pessoas que se tornaram grandes celebridades, tá? Astros do rock. Já foi provado que uns diziam que era melhor do que sexo. Teve roqueiros que diziam que a adrenalina era tão grande quando se subia no palco que aquilo compensava, começando de formigamentos nos dedos, formigamento na mão, aquela adrenalina ia subindo e no final se tornava melhor do que sexo. Que era uma coisa tão gostosa, tão explosiva, que eles gostavam. Outros, como o medo da montanha-russa, não vão, porque tem medo dessa adrenalina. Então dizem, não é para mim. E a partir do momento que você fala, não é para mim, não é para mim, não vai. E você começa a alimentar, e você cada coisa que você tem o medo do que pode acontecer, o medo do inesperado pode te paralisar. E muitas pessoas ou se paralisam, ou enfrentam e dizem, não, peraí, isso aqui é melhor do que até um orgasmo. É melhor do que qualquer coisa que eu já fiz na minha vida. A adrenalina pode ser positiva ou pode ser negativa. Pode dar uma parada cardíaca também, caso você pense que ela vai dar uma parada cardíaca. E tudo é conforme nós analisamos e nós temos a ideia do que aquilo é para nossa cabeça. Então, tudo parte de um pensamento que vai gerar um sentimento, que vai ação. Ação é o que você vai fazer com esse sentimento, ou bom ou ruim para você mesmo. Se você pensar, não, eu sou rica, eu sou empoderada, eu sou abundante, eu sou próspera, eu sou filha de Deus, olha que ventinho maravilhoso, eu sou filha de Deus, eu sou o eu sou. Você se empodera, e se você acredita nisso, a sua vida começa a melhorar. Se não, se você começar a cair, não, mas espera aí, eu sou, mas estou mentindo. Na verdade, você está mentindo na primeira vez, quando você disse que não era. Porque tudo é uma mentira que você aceita ou não. Você faz o que você quiser, mesmo que você não seja. Então, essa é o segredo, é a chave para quem diz que não consegue visualizar, não consegue certas coisas, é porque ele está contando a mentira de que não é capaz, que não é possível para ele. Esta é a mentira bem contada que você acreditou. Então, gente, pensa, para um pouco, reflete o que é que você está contando para você agora. Eu não sou capaz, eu sou gorda, por isso eu não posso botar um biquíni. Eu sou feia, ninguém vai olhar para mim, então eu como. Pessoas anorexas, meninas anorexas que sofrem de anorexia, que é aquelas que emagrecem. Muitas vezes, a maioria delas é pessoas que existe um trauma. Ouviu o pai falando que a mãe tinha um comportamento de prostituta, que a mãe vivia que nem se vestia como uma P. Então, os filhos escutando isso e pensa, eu não quero que meu marido fale isso de mim. Eu não quero que alguém pense isso de mim. O que acontece? Elas ficam com medo de mostrar o corpo, com medo de ter formas, porque a pessoa anorexia, ela fica em curvas, porque ela morre de medo de ser vista assim, dessa maneira, como viu alguém dizendo antes que a pessoa, que tinha essa visão da pessoa, ela se veste como uma prostituta, ela está
o comportamento dela é como prostituta. Olha o jeito que ela se veste, olha a maneira como ela se veste, olha a maneira como o que os outros pensam dela. A criança que escuta esse tipo de coisa, ela filtra com as lentes dela, como ela vê a vida. E se ela vê e acredita que se vestindo assim, ela vai ser vista como uma prostituta, ela não vai ser. Então ela vai querer ser uma pessoa, ou pessoas abusadas. Meninas abusadas na infância começam a ver que elas não querem ser vistas, não querem ser atrativas. Elas acham que elas estão gordas ou tudo é trauma. Tudo o que você desenvolve na sua vida acaba sendo um trauma de alguma coisa que você ouviu no passado, na sua infância. Então presta muita atenção aonde isso começou, aonde é que você ouviu isso e como que idade você tinha quando ouviu essas coisas. Tenta perceber, porque você vai encontrar a sua libertação, a sua liberdade daquele tipo de pensamento. E você vai conseguir reformular esse pensamento como, poxa, eu tinha 5 anos quando eu ouvi isso. Eu cresci achando que isso. Por quê? Porque eu achava que era feio. Naquela época, eu achava que era errado. Repensa e vê que, poxa, hoje não é mais assim. Hoje eu sou assim, é sensado, e começa a significar tudo o que você pensava de errado a seu respeito. Começa a ressignificar. Que você achava, se você não era capaz de ter uma casa bonita, você não gostava da sua casa, e seu pai dizia que tudo era caro, que aquela casa, vocês nunca vão ter uma casa daquela porque não tem dinheiro nessa vida, você acreditou naquilo. E quando você acreditou naquilo, você começa a ter um comportamento repelindo aquilo. Dinheiro, mesma coisa. O casamento ideal, a pessoa ideal, você começa vendo que, de alguma maneira, você viu que algum casal não foi feliz, ou alguma história, e você acreditou que aquilo pode acontecer com você, mesmo que não tenha acontecido, sabe? Porque se você acreditar no que você viu, no que você sentiu, você acaba pegando aquilo como uma crença. E aí você joga isso para sua vida e você começa a repelir pessoas ou situações ou oportunidades de conhecer alguém legal, tá bom? Então pensa nisso, foca no agora, no que é que você está sentindo agora quando você fala, para mim não dá. Por que não dá? Porque quando eu era pequena isso não aconteceu. Pensa, você vai encontrar todas as chaves para que você perceba qual é a mentira que você está contando para você. E aí, conta a mentira oposta. Acredite nela, não na negativa, acredite sempre na positiva. Que você vai ver que você vai chegar muito além do que você jamais pensou em chegar. Porque tudo, a lei da atração, não sabe se é mentira ou não. O que importa é o que você sente contando aquilo. Vai lá. Beijo. Aloha, eu amo vocês.